Bom, Luiz, que bacana. Então, estamos aqui, né, fazendo esse nosso primeiro... Hoje a gente tentou uma comunicação diferente com você, que é pai navegante, mãe navegante, e que não pôde estar presente na nossa formação do mês passado sobre, especialmente relacionada com o finalzinho da segunda infância e o começo e todo o desenvolvimento da criança na primeira infância, especialmente essas crianças que estão ali com os seus 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade. E uma outra preocupação que algumas famílias trouxeram tem relação com o uso de telas. E o doutor professor Luiz Gibi conhece muito sobre o assunto, bem como sobre vários outros assuntos relacionados ao cérebro, tá? E o impacto não só das telas, mas de todo tipo de estimulação no cérebro. Aliás, estimulação é bem a praia dele. Luiz, fala um pouquinho sobre o teu trabalho, por favor, para quem está nos vendo ou nos ouvindo. Tudo bom, pessoal? Primeiramente, então, meu nome é Luiz Gibi, eu sou doutor na linha de neurociência e comportamento humano relacionado à saúde, e dentre os vários aspectos que a gente estuda, a influência das telas é um deles, né, bem como aí todos os processos de desenvolvimento do cérebro humano e como essa tela ela pode afetar o ser humano em todas as etapas da vida, porque isso também é verdadeiro para adultos. Eu sou líder do grupo de estudos em neurociência e comportamento de saúde, vinculado à UEL, e também membro do grupo de estudos da atividade física e psicologia. O grupo, aliás, que me concedeu aí a possibilidade do mestrado e doutorado. A gente está aí para bater um papo e trazer alguma informação relevante que a gente possa usar aí no nosso dia a dia. Então é isso, vai ser bem dinâmico, tá? E depois é bem interessante, se você tiver alguma pergunta, depois você até pode colocar, apesar de não estarmos ao vivo, isso pode ser colocado nos comentários, porque depois eu posso encaminhar para o Dr. Luiz Gibi, e se for relacionado à parte de orientação familiar, educação de filhos, especialmente essa questão da segunda e terceira infância, vocês podem também deixar que eu posso de repente responder para vocês, tá bem? Então, vamos lá, né, Luiz? E aí a gente vai nesse bate-papo e eu quero falar um pouquinho, uma palavra primeiro, sobre o que acontece. Eu vou falar um pouquinho sobre o final da segunda infância, tá? Então, no final da segunda infância, quais são alguns traços importantes que já deveriam estar adquiridos? De novo, o final da segunda infância são crianças em torno dos seus... A primeira infância é do 0 aos 3, a segunda infância dos 3 aos 6 e a terceira infância dos 7 aos 9, tá? 6 a 9. Então, alguns traços que são importantes. Toda essa questão da autonomia nessa parte física, nessa parte fisiológica. Então a gente sabe que uma criança em torno dos 3 anos começa o controle dos esfíncteres, mas que o controle dos esfíncteres está muito associado à autonomia, essa autonomia fisiológica, autonomia física, ela está relacionada também à autonomia emocional. Não estou falando de condições neurológicas que às vezes possam atrasar esse controle. Estou falando de condições normais. Então, em condições normais, uma criança de 5 anos já controla os esfíncteres, já vai ao banheiro, não tem medo de ir ao banheiro sozinha, não tem medo de usar o vaso. Então, é importante que você tenha atenção se de repente isso não está acontecendo com o seu filho nessa fase, tá? Procurar de repente alguma ajuda, alguma orientação. Depois, um outro aspecto bem interessante que às vezes a gente como pai, né, Luiz, como a gente às vezes perde a oportunidade de dar estímulo ao cérebro. Perfeito. Não é verdade? Você repara isso também? É muito comum, muito por conta, né, Alessandra? A dimensão que a gente tem do tempo, ela é muito diferente da criança. Sim. Então, normalmente os pais, eles acham que é melhor resolver ajudando a fazer. Ao invés de deixar de fazer, experimentar e também perdendo uma chance de avaliar como que está essa autonomia, né? Entender então que a criança ela não é um adulto em miniatura. Então o processo de desenvolvimento, a percepção de tempo é completamente diferente no cérebro infantil do que no adulto, né? Então as dinâmicas para você incluir isso, ela tem que ser pensada com uma certa antecedência. Porque se você tem essa dimensão de tempo, muitas vezes a gente tem horário para chegar nos lugares, né? E aí que a gente peca um pouco na paciência de deixar a criança explorar esse mundo.
ela vai acabar ficando sempre dependente, sempre vai pedir para o papai ou para a mamãe para abotoar uma camisa, para amarrar um sapato ou para ir ao banheiro, né? Então isso é importante entender que o funcionamento, o mecanismo cerebral é completamente diferente do que o de um adulto. Isso precisa ser respeitado, né? E deixar a criança falhar e mostrar como que pode ser feito é uma grande oportunidade. Olha que bacana, então essa dica aí para os pais, tá? E para os professores também. Então, saber que o cérebro da criança e o cérebro do adulto têm tempos diferentes e não perder a oportunidade. Então, a ideia seria, né, Luiz? Organize-se enquanto adulto, acorde mais cedo, mas permita que seu filho se vista sozinho, porque isso ele é capaz de fazer e é muito importante para a autoestima dele. Perfeito. Permita que seu filho abotoe a camisa, os botões da camisa. É excelente exercício de motricidade, pessoal. A gente está preparando as crianças, inclusive, para leitura e escrita, para alfabetização, tá? Não é simplesmente ficar fazendo cópia que vai trazer seu filho para esse mundo das letras e para esse mundo. Não, é justamente esses exercícios de abotoar botão, de colocar uma meia, de amarrar o cadarço do tênis. Então permita isso também. Comer de garfo e faca, cortar. Então isso também é outra coisa que as crianças nessa idade já são capazes de fazer. E se não estão capazes de fazer, talvez está faltando ali alguma coisa ali atrás, talvez o tempo, a paciência. Então, pais, atenção a isso. Usar o banheiro, como nós já também falamos, né? Dobradura. Olha aí uma dica para vocês, né? De repente, num tempo de chuva desses como a gente está tendo hoje, o que eu vou fazer com meu filho? Vou botar ele no celular, vou botar ele na TV. Não, o Luiz vai falar depois sobre isso, gente. Dobradura. Então, quanto benefício tem esse tipo de atividade para a criança e quanto ela consegue fazer. E é importante que faça. Às vezes ela não vai fazer um origami super detalhado, mas um barquinho, um avião, além de ser uma delícia de estar com o filho, sim, né, Luiz? Você faz isso com o seu filho? A gente brinca bastante, a gente tem lançado bastante aviãozinho em casa já. Que bacana! E essa fase também é a fase, e é um aspecto super importante, que é a imagem, o autoconceito que a criança começa a fazer. O que é o autoconceito? O autoconceito é a imagem que nós temos de nós mesmos, a crença que somos capazes de. Então, Luiz, é bem isso. Quando a gente, enquanto pai, a gente se apressa porque nós não organizamos o nosso tempo e nós estamos ali apressando o nosso filho porque a gente também acha que o cérebro dele trabalha no ritmo do nosso, a gente pode estar até de uma certa forma nessa ânsia, passando para o nosso filho isso, olha, ele vai tentar ali abotoar a camisa, por exemplo, e aí às vezes a gente como pai pode falar assim, não, vamos lá, eu faço mais rápido, ou eu não consigo. E aí fica essa ideia do eu não consigo. Com certeza, eu não pode consigo. afetar. Às vezes até deixa abotoar, mas daí ressalta o negativo, ficou torto. E não ressalta que ele conseguiu passar o botão na casa ali certinho, né? Então, essa antecipação também é importante. Como que eu vou reagir ao desfecho, não importa a maneira que aquilo aconteça. Como uma dobradura que fica toda torta, né? Você vai ressaltar que ficou tudo torto, ou que ele conseguiu fazer uma dobradura, e aí conduzi-lo para a maneira mais adequada de fazer. Isso é muito importante, porque isso vai validando para ele a competência que ele tem. Porque algumas questões estão relacionadas ao desenvolvimento que ele está. Ele não vai ter toda essa percepção que a gente tem de colocar tudo alinhado. Né? A gente adulto às vezes faz uma dobradura mal feita, né? Quanto mais uma criança. Então procurar se antecipar isso, a validar o que foi bem feito, mas não deixar, né? Conseguir conduzi-lo a fazer da melhor maneira também. Mas sempre nesse sentido de suporte. Então ele se sente amparado, ele não se sente rejeitado. Poxa, eu fiz errado. Isso. Então eu não vou tentar na próxima vez. Isso. É melhor do que com meu pai e com minha mãe. Isso forma autoconceito, com certeza. E muitas vezes é isso que a gente acaba colhendo na escola também. Uma criança que chega e senta para fazer uma atividade, já de cara, eu não consigo. Então,
vem essa ideia, e são pequenas coisas que a gente às vezes deixa passar. Eu gosto muito disso que você está falando, atenção ao processo e, de novo, respeitando a fase que a criança está passando. Eu costumo falar que é muito importante que as crianças tenham encargos em casa. Arrumar a própria cama, uma criança de 3 anos, atenção pais, ela é capaz de arrumar a cama, do jeito dela, né? Não vai ser o seu jeito adulto. E vale muito a pena seguir isso que o Luiz está falando, quando a criança, então vamos lá, vamos arrumar sua cama. Então mãe, pai, pelo amor de Deus, não vão, deixa eu arrumar aqui que não ficou muito bom, né? Coitada da criança, é verdade? Às vezes perguntar para ele, onde você quer colocar essa almofada aqui, e ele vai participando daquilo ativamente, né? Acho que isso é importante, incluir na atividade faz toda a diferença, ele se sente integrante ali daquela situação, daquele contexto. Ele também aí toma para si responsabilidade, né? Ele sabe que é dele, precisa estar arrumado. E depois é muito interessante que nessa fase, pessoal, especialmente na 3ª infância, aí começa as crianças são capazes de pensar moralmente. Então isso é uma coisa bem interessante. Na 2ª infância começa lá em torno dos 6 anos o desenvolvimento da consciência moral, 5 anos e meio, 6. Mas já com 7, 8, 9, eles já são capazes de pensar com lógica e também fazer julgamentos de causa e efeito. E aqui vai uma dica bem interessante, nós temos um programa aqui no Navegantes de educação do caráter e da afetividade. E o professor fez um trabalho bem interessante com as crianças sobre justamente isso, né? Causa e efeito. Em vez de falar, não é para correr no corredor, ou a pergunta, né? Existe esse combinado, no corredor a gente anda, a gente não corre, mas o professor foi além. Quais são as consequências da gente correr no corredor ou passar falando alto? E foi impressionante como as crianças vieram com essas consequências. Olha, a gente pode atrapalhar outras pessoas, a gente pode tropeçar no amigo, a gente pode cair e se machucar. Então eu acho que isso também, né, Luiz, você dentro desse desenvolvimento do cérebro, conta pra gente como que é esse tipo de abordagem do pai, da mãe com a criança ou do educador favorece o desenvolvimento do cérebro. Primeiro essa capacidade de que ele começa a pensar com lógica, confunde muito os adultos pela seguinte questão. Anteriormente a isso, parece que eles já fazem por lógica, mas é uma associação. Não vou fazer isso porque tem uma consequência negativa. Isso acontece lá no inconsciente dele, né? Que é um mecanismo de defesa importante que nos trouxe vivos aqui como espécie, inclusive. Então, ele, por generalização, ele entende que aquele comportamento tem uma ocorrência negativa, mas não por um raciocínio mais refinado, que é o que eles começam a conseguir fazer aqui. Então, por isso que é tão importante a gente entender em que fase ele está e se ele já está apresentando esse tipo de capacidade. E aí, nesse sentido que a Alessandra falou, ele mesmo elaborar qual seria a consequência, ao invés de trabalhar, por exemplo, uma punição, se você correr vai acontecer tal coisa, vamos pela ordem das coisas. Então, primeiro você vai andando pelo corredor para você chegar de modo adequado, para que não aconteça tal coisa e tudo fique bem. Porque normalmente a gente já parte, se você correr, alguma coisa de ruim vai acontecer com você. E aí essa associação negativa, a gente transfere um afeto negativo, de base consciente e inconsciente, né, com um comportamento. Então a gente muitas vezes espera que ele se comporte de determinada maneira, leva por uma punição para a gente ter esse tipo de controle, mas isso gera, como eu falei, a questão do afeto. Então o aspecto emocional está sendo construído de maneira negativa. Quando ele constrói a percepção do quanto ele tem o controle sobre aquele comportamento para ter o melhor resultado daquilo, aí é fantástico, porque ele também associa isso a outros elementos mais para frente. E essa associação é muito interessante, porque é essa fase também que a
corregulação, que é tão necessária, ela começa a passar para esse processo de autorregulação, né, Luiz? Isso é fantástico. Mas para isso é necessário que o adulto tenha feito essa mediação anteriormente. A base emocional tem que estar bem construída. Porque essa autorregulação ela é fantástica, porque é um momento onde ele melhora o que a gente chama na neurociência do controle inibitório. Então, anteriormente a isso, ele tem um controle inibitório muito fraco. Tá? Por exemplo, a criança não entende simplesmente porque ela tem que parar de brincar com o que ela está brincando e ir tomar banho. Porque lá, inconscientemente, o que está acontecendo no cérebro dele? Está tendo uma liberação de serotonina e dopamina, naquele envolvimento ali. Se você fala, filho, vamos tomar banho, o cérebro dele não projeta que aquela ação futura vai ter mais desses neurotransmissores. E o cérebro ele responde a essa neuroquímica. Basicamente é isso. Então, se tem mais dopamina em um comportamento futuro, a chance dele ir tomar um banho numa boa é maior. Então, você atua como o regulador dele. Né? Os pais, professores, que são o córtex pré-frontal da criança. E ele chega nessa fase já com essa capacidade mais refinada. Então, ele melhora o controle inibitório. E aí ele já vai, pela lógica inclusive, conseguir entender, poxa, é hora de eu tomar banho. Eu sei que se eu tomar agora vai ter um pouquinho mais de tempo para eu brincar com meu pai depois. Ele consegue formular. Antes, a gente tenta conduzir o inconsciente dele, o cérebro dele, a liberar mais dopamina com o comportamento futuro. Por exemplo, indicando para ele que o banho pode ser tão divertido quanto aquela brincadeira. E aí, no momento em que ele está lá tomando banho, você está lá ajudando, você fala, olha filho, que bacana tomar banho no horário, né? Olha só, a gente vai ter muito mais tempo depois para brincar mais um pouco, o papai vai ler uma historinha, e ele vai associando. Depois ele tem, porque tem um fundo emocional bem construído, a capacidade de autorregulação dele vai ter todas essas relações positivas. Então ele sabe que tomar banho no horário é interessante, porque ele tem vantagens. Ótimo. Por obedecer, por fazer tudo na ordem, né? E, na verdade, é justamente o manejo, como o adulto gerencia tudo isso que é a chave, né, Luiz? É a chave e muitas vezes é a dificuldade, né? Exatamente, porque o adulto muitas vezes chega a nós, às vezes chegamos e, vamos lá, tá na hora de tomar banho, né? Vai guardando tudo. Gente, não é assim. Imagina, nós estamos aqui agora numa gravação, tá? É um trabalho pra gente, assim como brincar é um trabalho pra criança. Imagina que chegasse alguém pela porta e falasse, vamos, gente, vocês têm que terminar logo, porque eu tenho que fazer tal coisa. Eu ia ficar extremamente incomodada, porque eu tenho na minha cabeça essa programação para fazer isso. Então, por isso que a gente fala, muitas vezes, Luiz, eu penso que nós, adultos, a gente não se coloca no lugar da criança. Muito pouco. E a educação personalizada, como ela toma por base a pessoa humana, então, porque a pessoa, ela é pessoa desde o marco zero, quando ela é gerada, até o momento final dela. Então, as necessidades, as dimensões, os aspectos são os mesmos, em circunstâncias diferentes. Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que é uma coisa bem interessante nós nos colocarmos no lugar dos nossos filhos ou dos nossos alunos, quando a gente faz uma demanda dessas para eles. A Alessandra usou um ótimo exemplo, né? Adultos, estamos aqui em uma condição que a gente está com controle, a gente está, trabalho, mas a gente gosta de estar aqui falando sobre isso. Se vier algo que gere uma ruptura, é um desconforto muito grande e a gente vai responder dessa maneira. E imagine uma criança que antes dessa fase tem ainda uma menor capacidade de controle inibitório, né? Quanto para ele não é difícil. E aí a gente reclama que ele faz birra, mas você quer ver como o adulto também faz birra? A maioria que está me ouvindo aqui, nos ouvindo, provavelmente sabe que precisa ter uma rotina de exercício físico. A maioria eu acho que não tem. E por que não tem? Qualquer desculpa que você inventa agora é birra. Porque você tem um controle inibitório, uma função executiva muito mais refinada do que a criança. Mas você encontra os caminhos para não fazer aquilo que vai gerar uma ruptura, né, dentro da tua rotina, do teu comportamento. Então, esse olhar mesmo, o se colocar no lugar da criança, ele é fundamental e a gente ainda tem exemplos na vida adulta do quanto a gente cede às vontades do nosso inconsciente. A gente, com toda a força de deliberação, às vezes
coloca uma desculpa, não, porque eu não tenho tempo, estou trabalhando muito, estou cansado, e a gente leva, da mesma maneira que muitas vezes nossos filhos querem levar a gente por um comportamento que ele quer continuar fazendo e não. O inconsciente, mesmo do adulto, ele tem muita similaridade com o inconsciente da criança. Sim. A grande diferença é justamente o nosso córtex pré-frontal completamente desenvolvido, né, que a gente sim pode ter é assim, ó, poxa, tenho que fazer tal coisa, não gosto, não quero, mas eu tenho que, eu vou fazer. Isso para a criança é muito difícil. Então por isso que você falou da condução do adulto com a criança, é fundamental. Que bom, bacana. E também a Erik Erikson é um psicólogo que eu gosto bastante e ele tem a teoria das crises, desde o nascimento até o fim da vida. E a crise da terceira infância, segundo Erik Erikson, oscila entre dois polos, que é a produtividade versus inferioridade. Se essa crise é bem resolvida nessa fase da terceira infância, por isso é tão importante que o adulto também esteja bem atento a isso, a virtude, segundo palavras, esses termos todos são usados por Erik Erikson e eu acho bastante interessante. A virtude que é gerada nesta criança e que vai ser levada adiante para a vida adulta dele é a da competência. Então, em outras palavras, pais, né, e isso tem muito a ver com o que a gente vai falar um pouquinho também, que é sobre toda essa questão de tarefas, essa questão então que tem a ver também com telas e tudo isso, já que eles estão vivendo essa crise naturalmente no desenvolvimento da psique deles, que oscila entre produtividade e inferioridade, como é importante descobrir as habilidades dos seus filhos, dos alunos, a capacidade e oferecer. Então é um momento em que ele vai vibrar com as primeiras palavras que ele vai ser capaz de ler. É um momento em que você vai também, né, Luiz? Eu acho que tem muito a ver com toda essa parte de como o cérebro vai recebendo essa recompensa, essa alegria de ter passado por essa etapa, seja de ler aquela palavrinha, seja de ter passado na faixa do judô, seja, enfim, como é importante descobrir as potencialidades, olhar para cada um, único, irrepetível, insubstituível, não comparar nenhum filho com o outro, nem com o filho da vizinha, nem com... Na sala de aula, cada um é único e irrepetível. Essa é uma chave importantíssima para que a gente, em primeiro lugar, respeite o ser, a pessoa, a criança como pessoa, e em segundo lugar, ajude essa criança a desenvolver uma autoestima bem saudável, não é, Luiz? É esse mecanismo de recompensa que você citou. Ele está presente em nós seres humanos desde a mais tenra infância, onde, por exemplo, o cérebro ele registra. Se ele tenta fazer algo com a mão direita e com a esquerda, onde ele foi melhor sucedido, ele libera mais dopamina. Para começar ali as predileções. Isso vai acompanhar a gente até a vida adulta, até as últimas fases aí da nossa vida, porque quando você pensa em um comportamento, você já tem uma liberação de dopamina. Se essa dopamina for maior, você se sente mais motivado a fazer aquele comportamento. Se for mais baixa, você vai se sentir menos motivado. Então você construir comportamentos dopaminérgicos, bons comportamentos, que sejam bem associados com essa liberação de dopamina, vai fazer com que o seu filho, as nossas crianças, queiram repetir aquele comportamento. Essa história de você identificar para ele marcos, comemorar quando ele começa a escrever as primeiras palavras, aquilo tem que ser um evento, porque quando você valida, tem uma liberação de dopamina a um excelente comportamento, porque senão, comportamentos que não são tão bons, mas também são dopaminérgicos, podem ficar mais impressos. Por exemplo, se a criança está com um brinquedo e ela acerta alguma coisa, tem uma liberação de dopamina. Então ele vai associar aquele comportamento que não é tão positivo, dentro de um contexto seria legal, ele acertar um alvo, mas é dentro de casa que ele está fazendo isso. Então se você não conduz o sistema dopaminérgico dele, simplesmente responde. Por exemplo, só para dar um exemplo,
Se você usa cocaína, você vai ter uma grande liberação de dopamina. Isso vai ter um reforço importante emocional para o teu cérebro. Ele quer te conduzir a voltar àquele comportamento. Porque o cérebro não julga valor. Por isso que o pai, o professor, é muito importante de mostrar, ó, esse comportamento que você fez e deu risada e achou legal, não tem tanto valor quanto este. Né? Claro, não com essas palavras, mas conduzir ele a sentir essa dopamina para os bons comportamentos. Luiz, isso que você está falando, depois nós vamos fazer um outro programa juntos, porque tem tudo a ver com a tridimensionalidade da pessoa humana. Porque a pessoa humana, ela é biopsíquico espiritual. E é muito interessante o que você está falando, porque quando você fala que o cérebro não julga valor, nós estamos na área do bio. E aí você entra um pouquinho no psíquico, mas é só quando você entra na área espiritual. E não quer dizer, eu não estou puxando para a religião, mas é justamente tudo que transcende a moralidade de um ato, por exemplo, o julgamento apropriado ou não, a formação de critério, tudo isso está nessa dimensão do ser. Então, o quão importante é você se educar e educar os seus dentro, com essa visão, dentro dessa tridimensionalidade do ser. E vai ser uma alegria a gente falar sobre isso no próximo momento, mas isso para mim já faz isso, o cérebro não julga valor, gente, olha só, né? Então cuidado, tá? Quando a gente fala, somos racionais, né? Cuidado com o racionalismo, cuidado com tudo isso que a gente vem hoje em dia, cientificismo, porque o cérebro não julga valor. Nossa, fantástico, Luiz. Essa questão do racionalismo tem que ser muito bem pensada mesmo, porque só para dar uma pincelada nesse assunto. Hoje a gente consegue ver o cérebro funcionando em tempo real. Tem uma técnica da ressonância magnética que é funcional. E uma das grandes descobertas recentes da neurociência é de que uma decisão ela acontece no inconsciente de 7 a 10 segundos antes da gente tomar consciência dela. Olha que interessante. O estudo foi o seguinte, era uma caixinha com 2 botões e o pesquisador vendo a tela aqui, ele pedia para a pessoa apertar aleatoriamente. Ora você usa o indicador, ora você usa o dedo médio. E aí ele começou a ver e acertar com mais de 80% de precisão. Antes da pessoa se ver consciente da decisão, ela vai apertar com o dedo indicador. Tá? Claro que para questões mais complexas existe toda uma outra rede neural, mas sempre a parte inconsciente responde antes. E aí teve uma grande discussão na neurociência e em outras ciências em relação ao livre-arbítrio. E a neurociência fez a defesa da seguinte maneira: o que a gente tem que trabalhar, e é muito disso que a gente está falando, a gente tem que trabalhar a qualidade desses impulsos. Como que está a qualidade? O impulso ele vem, a pessoa reflete isso com uma irritabilidade excessiva, com uma ansiedade excessiva, ou a parte emocional já vem sendo tão bem trabalhada desde a infância, que esse impulso ele já vem com uma qualidade mais refinada. E aí o córtex pré-frontal, quando ele tem, porque daí o nosso córtex pré-frontal ele também tem essa capacidade de metacognição, de pensar sobre o que pensou para refrear aquele comportamento. Então você é adulto que está no trânsito, você leva uma fechada, você vai sentir raiva daquilo, você vai ficar irritado. Como que é o teu comportamento final? Você teve controle inibitório para, tá, tudo bem, vai, vamos levar numa boa. Ou você sai xingando e quer descer e quer brigar. Tá? Essa é a diferença, o controle do impulso e o quão forte é o seu córtex pré-frontal para essa metacognição, conseguir antecipar uma situação futura mais rápido, em vez de, puxa, falei, não precisava ter falado, você conseguir manejar isso. E tudo passa pelo inconsciente. Então essa questão da racionalidade, ok, mas desde que essa base emocional que está lá no nosso inconsciente seja bem trabalhada. Exatamente. E o melhor trabalho que a gente faz são com as crianças. Que bacana, Luiz, demais. E agora uma palavra sobre tarefas, antes da gente entrar diretamente nessa questão das telas. Então, tarefas, né? Em primeiro lugar, lugar e tempo apropriados. Então, e dentro disso, até tem uma explicação do nosso cérebro mesmo, não tem, Luiz? Então, conta um pouco pra gente, como é que é isso? Se de repente não tem lugar para fazer a tarefa, cada hora é num lugar, cada hora é numa hora, o que o cérebro entende ou não entende? Ele não entende, ele entende que é uma confusão muito grande, tá? Quando
assim, o cérebro, a parte consciente, ela é essa parte mais primitiva mesmo, que a Alessandra falou aqui do biológico, né? Então ele fica muito mais treinado para responder a ameaças do que a uma questão mais evoluída mesmo, que é o que nos diferencia dos outros seres. Um animal, ele está lá no meio da floresta, a hora que dá fome ele vai atrás de comida, a hora que dá sede ele busca, se precisar fugir ele foge, se precisar caçar ele caça, né? A gente tem que se diferenciar. E a questão da ordem, que é aquilo que a gente até falou já hoje, ela é fundamental para o cérebro começar, e ele é muito bom em fazer associação. Então ele vai entender que a hora que acorda, existe uma sequência de comportamentos. Isso você pode testar com a criança bem novinha, 2, 3 anos. Sim, inclusive isso faz parte, Luiz, não querendo te cortar, dos 4 hábitos básicos. Então a gente trabalha sono, alimentação, higiene e ordem. Tá? E isso é muito importante. E às vezes os pais, e às vezes até algumas, a gente vai vendo nas mídias sociais, né, algumas coisas completamente malucas em relação a isso, umas teorias meio malucas. Não, tem que ter uma estrutura, porque o cérebro ele gosta de estrutura, ele se sente muito mais seguro. O cérebro, não estou falando nem da criança, tá? O cérebro ele fica muito mais calmo, no sentido de ansiedade e estresse mesmo, quando ele sabe que a hora que acordou tem uma sequência. Ah tá, que o pai e a mãe podem vir mais tranquilo, sem pedir nada para ele fazer. A hora que passa aquela preguicinha, perguntar pro filho, filho, e agora? O que a gente faz? E ele é capaz de falar. Ah, agora eu vou papar. Aí ele come o lanchinho dele. E depois, filho, tem que escovar o dente, né, pai? Ele consegue porque aquilo já está bem estabelecido, essa sequência. Né? Então antecipar, muitas vezes chega na escola e às vezes quer que o pai fique, quer que o pai suba junto. Se você antecipa, filho, como que é quando chega na escola? Ele fala, não, tem que dar bom dia, eu subo para minha sala. Pronto, você já antecipou, o cérebro está calmo. Isso. Porque aquilo que você vê da criança, aquele comportamento, já aconteceu antes. Você não soube manejar essa tranquilidade. Então já tem uma amígdala cerebral muito acesa, que não sabe direito o que vai acontecer, eu tenho que estar em alerta. E se ela está em alerta, ela quer buscar conforto, ela vai buscar você, pai, sobe comigo, vamos comigo, fica comigo. Quando você antecipa, ele já sabe que, poxa, é verdade, eu fico lá, um tempo depois meu pai me busca. Né? Então a ordem é fantástica nesse sentido. Não é aquela ordem de tem que fazer isso, faz aqui. É uma condução, organização. Isso, gente, para construção, que a gente está falando de um momento de arquitetura cerebral. Isso. Não é só uma rede nova, vou aprender a dirigir, aí eu formo uma rede. Isso. Vou aprender uma outra língua, eu formo uma rede. É arquitetura cerebral que está se formando ali. Então, essa clareza, essa tranquilidade, você está construindo e treinando um cérebro para que ele fique tranquilo, em vez de reativo. Isso. Ótimo. Então, pessoal, lugar e tempo apropriados para a tarefa, interesse pela vida escolar do seu filho. Isso é provado por inúmeras pesquisas que os pais que se interessam pela vida escolar dos seus filhos, e atenção, se interessar não é fazer a tarefa pelo filho, não é porque tem que sair bonito, não. É você estar ao lado da criança, percebendo as dificuldades da criança, direcionando o pensamento, fazendo perguntas para que essa criança chegue à resposta por ela mesma. Se tiver alguma dúvida, deixa a dúvida ali, anota para o professor. Professor, vamos trabalhar isso novamente com a criança. Não queira ocupar também o lugar do professor, porque muitas vezes também tem isso, né, Luiz? A gente corre o risco, às vezes, de ensinar de um outro jeito, de querer acelerar as coisas e atrapalha a vida da escola. Família é família, escola é escola, tá? Então, é claro que nós vamos caminhar juntos, mas cada um com as suas competências. Então, pais que participam da vida dos seus filhos, não é de novo que vocês façam as coisas pelos seus filhos. Também pais autoritários que esperam só nota alta. As pesquisas mostram que essas crianças, elas costumam oscilar em 2 polos, ou elas são crianças altamente competentes intelectivamente, mas socialmente pessoas inadequadas, ou são crianças que não acreditam nelas mesmas e falham, tá? E pais negligentes que deixam estar, porque meu filho sabe, porque dá uma preguiça, porque a responsabilidade é dele, eles não são capazes, gente, tá?
é importante que você esteja lá. É claro que eles estão saindo de uma corregulação para autorregulação, mas eles vão precisar dos pais. E depois, em um outro momento, Luiz, a gente pode até falar um pouquinho sobre o adolescente, porque o próprio adolescente, nós não podemos deixar os nossos adolescentes, nós não temos que tomar as rédeas da vida dos nossos adolescentes, mas ajudar a formar critérios também, tá? Então é isso, pais assertivos, que a gente costuma falar, que são pais que estão presentes na vida dos seus filhos, mas não estão vivendo a vida dos seus filhos pelos seus filhos, estão fortalecendo as potencialidades desse filho para que ele enfrente a vida dele como ele tem que enfrentar e ser autor da sua própria história, protagonista da sua vida. Perfeito. Tá? Essa rigidez de mentalidade muitas vezes prejudica, né, por conta dessa falta de validação, né? Não, filho, ó, aqui faz assim que é melhor. Ele acabou de fazer, de se esforçar, de entregar uma coisa tão bacana, né? E isso que você falou de não tomar o lugar do professor é fantástico. É mais uma condução, né, Alessandra? É mais uma condução. É verdade. Bacana, muito bom. É muito bacana. E agora, então, a gente segue, Luiz, com toda a sua, fala agora em relação ao uso de telas. Perfeito. Né? Então... Vamos lá. Gente, qual que é o grande objetivo, né? A gente entender de que modo o que está hoje na palma da nossa mão está sendo metabolizado. Esse é o termo que eu gosto de usar. Está sendo metabolizado pelo cérebro. Por que metabolizado? Porque assim que você acorda, se você é uma pessoa que acorda e já pega o celular, já existe ali uma liberação muito específica de neurotransmissores, de hormônios que estão alterando o teu estado fisiológico. E por que isso é importante? Na neurociência a gente tem muito bem dividido, tá? Alteração fisiológica é alteração emocional. Então, muitas vezes existe uma alteração fisiológica, uma alteração emocional que você não sente, mas ela já está determinando a maneira como você percebe o seu ambiente. Então, muitas vezes você apresenta um dia aí com mais irritabilidade, com mais ansiedade, por conta dos primeiros comportamentos que você adotou no dia, porque teve toda uma alteração hormonal. Muitas vezes você nem percebeu. É só, se você começa a rodar aí o teu celular, já tem essas alterações, elas já ocorrem. Você não percebe em grande magnitude que já tem uma liberação de dopamina querendo que você repita aquele comportamento, que não é um comportamento tão interessante, né? Você ficar rodando redes sociais e você fica ali por um tempo. Qual que é a diferença de você ter essa alteração e sentir essa alteração? Supondo que você está rodando aqui e vê uma imagem de uma notícia sobre o luto de alguém, aí você sente aquela alteração fisiológica, tá? Então, só para ver como o inconsciente, o nosso cérebro, ele leva a gente por caminhos que estão determinando os nossos comportamentos sem a gente perceber. Então, a gente tem uma alteração fisiológica que ela pode ou não ser percebida e tem uma que é a percebida. Então, emoção é a alteração fisiológica e sentimento é a percepção consciente daquela alteração, tá? Então, as telas, elas entram de um modo muito sutil. E às vezes a gente não percebe e não sabe porque a gente está tanto tempo ali, tá? Então é isso que a gente quer deixar bem estabelecido, inclusive o que está acontecendo, como que a criança metaboliza isso, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro, que a gente precisa entender, é o que a gente chama na neurociência de função executiva, principalmente o controle inibitório, tá? Nas crianças, esse controle inibitório, ele é muito menos eficiente, justamente pelo desenvolvimento, que é muito diferente, do córtex pré-frontal. Então vamos lá, o córtex pré-frontal, ele está relacionado às nossas tomadas de decisão com base em princípios de éticos, morais, valores, princípios, tá? A criança, ela não tem isso. É interessante observar, Alessandra, os pais podem observar isso, como as crianças mais novas, elas têm uma queda pelos vilões. Pode perceber, porque o vilão, muitas vezes, ele é maior, ele personifica a questão da eu tenho vontade daquilo, eu vou lá e vou pegar. Enquanto que o herói não, o herói às vezes deixa de tomar uma decisão de algo que ele gostaria, às vezes de ficar com a mocinha, porque para proteger ela ele tem que se afastar. Sim. Então ele toma uma decisão com base em princípios morais e é mais ou menos dessa maneira que o cérebro funciona. Então vem uma liberação de dopamina
em relação a tomar um brinquedo, a ter determinado comportamento, a pular no sofá, e ele quer reproduzir. Ele não vai entender quando você chega e fala, filho, não pode, porque se você cai, ele não está emocionalmente envolvido com a queda. Essa antecipação do futuro, da consequência, ainda está muito relacionada a esse desenvolvimento do córtex pré-frontal. Sim. E ele não está, né, esse córtex vai se desenvolver completamente entre 18 e 25. Mas é um processo dinâmico, então ele vem acontecendo e a gente tem como aproveitar isso. Mas compreender que esse controle inibitório ainda está muito primitivo na criança é fundamental para que a gente, quando a criança tome alguma decisão ali e não seja muito bem sucedida, a gente não simplesmente dá pronta, porque ele pegou um copo e quebrou um copo. E aliás, Luiz, só fazendo de novo um parênteses aqui, porque a gente está falando também de virtudes que existem, da mesma forma que as janelas estão abertas para o desenvolvimento de várias habilidades, as virtudes também, os períodos sensíveis para a aquisição das virtudes acontecem também para várias delas até os 6 anos de idade. Isso é muito interessante. Então, por exemplo, a questão do copo que você fala, às vezes a criança, puxa, ela pegou um copo, ela quebrou um copo, mas ela estava tentando vivenciar a autonomia, ou quem sabe até pegar um copo e ir lá levar um copo de água para o seu pai, e de repente se a mãe ou se o pai dão uma bronca na criança por aquilo, bom, primeiro 2 coisas. A questão da sinceridade, a criança, numa próxima vez, ela corre o risco de falar, não fui eu, não é verdade? Ou aquilo ela vai puxar, eu estava indo para fazer o bem e de repente está certo, aconteceu um acidente, mas eu estou sendo punido pelo bem que eu estava tentando fazer, então eu não mais fazer esse bem, não vale a pena. Exatamente, fica dissociado, né? Não entende exatamente a mesma coisa. Ele busca sempre no pai e na mãe um conforto, uma proteção, mas às vezes na mesma figura, né, tem a culpa. Tem o medo, às vezes bate, às vezes grita, então fica uma dissonância emotiva muito grande e a criança, sem perceber que ela apresenta o comportamento de uma pessoa que está perdida mesmo, né? Aí a mentira é muito comum, né? Fazer escondido, fica mais forte isso na criança, né? Então esse manejo tem que ter. Em relação às telas, qual que é a grande questão do controle inibitório? Desse início da formação ali, do desenvolvimento, na verdade, do córtex pré-frontal e a relação com as telas. Aquilo que a gente falou um pouquinho anteriormente. O cérebro, ele não julga valor, tá? Então, ele vai muito pela emoção. Lembrando que emoção é uma alteração fisiológica. Se essa alteração fisiológica, ela vem ligada de serotonina e dopamina, o cérebro vai guiar a criança aqui. Né? E as telas, elas foram neurocientificamente desenvolvidas, isso é o lado negativo da coisa, para que a gente fique cada vez mais tempo presos ali. Então todos os aplicativos foram desenvolvidos com esse fim, né? Então o mecanismo de você rodar as telas é mais ou menos o mesmo mecanismo do jogo, né? De você girar a roleta. Porque a roleta gira, aquele outro que você faz assim, aquele negócio roda. Isso, porque você nunca sabe o que vai vir depois. Então ele gira lá, não foi dessa vez, mas pode ser que da próxima. Porque a dopamina, diferente do que a gente pensa, ela está muito mais relacionada a motivação do que prazer. Ela está presente lá no momento do prazer, mas tem muito mais serotonina ali, mas ela está ali para fazer você aprender. Falou, esse comportamento tem bastante serotonina, é legal. Registra aí, hipocampo, que é onde ficam armazenadas as nossas memórias, registra que da próxima vez que ele pensar nisso, vamos liberar bastante dopamina para ele buscar por esse comportamento. Então as redes sociais, elas foram desenvolvidas nesse sentido, estabelecer uma relação dopaminérgica muito forte, tá? Que motive a gente a sempre buscar novamente aquela tela. Esse é o mesmo mecanismo do vício, tá? Hoje os exames de imagem dessa mesma tecnologia que eu citei, que vê o cérebro funcionando em tempo real, a gente consegue ver um cérebro em um estado muito similar a de uma hipnose profunda e os centros de vício muito ativos. Né? Então, assim, imagina uma criança que tem menos controle inibitório enquanto ele está refém
dessa situação, né? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter, compreendendo como o cérebro funciona e como as telas foram desenvolvidas. Pronto, a conversa podia acabar aqui. A gente já entende que não dá para deixar solto, ser feito de qualquer forma, né? A gente não pode ser hipócrita, a gente sabe que isso faz parte da nossa rotina hoje. As telas vão entrar nas vidas das famílias, já estão inseridas, né? Mas é justamente como que a gente maneja isso. Pensando pelo funcionamento cerebral, tá? E qual que é o problema maior? Isso está gerando uma série de associações e conexões que muitas vezes podem interferir em um desenvolvimento ótimo daquele cérebro. Um exemplo básico, acho que todo mundo vai entender. A criança que está aqui na tela, ela está menos aqui. Sim. Então, por exemplo, a gente já tem menos ocitocina sendo liberada para esse bound, né? Essa conexão social, essa questão de sociabilidade, ela fica afetada, tá? O que eu estou falando aqui são estudos que demonstram a correlação. Então, maior tempo de tela, uma maior dificuldade de se sentir inserido em grupos onde a tela não seja ali, né, o tema. Então, eu tenho que estar no olho com olho. E o oposto também é verdadeiro. A gente está falando das crianças, mas o quanto a gente não afeta a criança, quando a gente deixa, a criança está brincando, está desenhando, ok, mas o pai e a mãe estão aqui, sem conectar com a criança. Sim. Isso também afeta. Claro. Né? Então, primeiro, gente, vamos entender que é uma visão meio fria, mas é assim que funciona lá no cérebro. Ele modula a tua percepção de vida, de mundo, através de neurotransmissores. Então, são químicos. E você, pai, tem como conduzir como que essa química está sendo temperada. Então, poxa, a gente precisa, a ocitocina é bom, então vamos gerar ocitocina. Tudo isso que a Alessandra falou, né? O pai que está ali ao lado, né? Ele é assertivo, ele se interessa, ele se fascina, porque é fascinante, né? Fascinante. Quando o filho entrega um desenho, ele vem com uma ideia. Esses dias o Benjamin me entregou um desenho, que eu falei, filho, o que é isso? Pai, isso daqui é o sol. Ele é azul porque ele está soprando vento. Olha, ele imaginou que tem um sol que é quente, que tem outro que faz o vento. Eu achei fantástico aquilo, né? Fiquei fascinado, entreguei isso para ele. Então a gente olha, nossa, legal. Não, entrega. Ou a gente vira e fala assim, imagina sol azul. Nossa, e a gente acabou com tudo, pois né? Aquela fantasia, aquela ideia que ele formulou, olha que bacana, né? Sim. E conseguiu expressar, de certa forma, de modo competente ali. Achei muito bacana, tanto que a gente vai fazer um livrinho com as ideias dele. Isso. E fomentar esse tipo de coisa, você está criando esse bound, você está gerando essa cola, ele vai querer mostrar para você várias coisas que ele faz. A questão que a Alessandra falou também, né, de quebrar o copo. O cérebro dele já libera alguns neurotransmissores de, opa, não é o padrão, tem alguma coisa aqui que não é legal. E ele pode já olhar para você e colocar ali uma expressão de choro, uma expressão de o que vem depois disso. Se você vem com o teu pior, você registra uma memória, e isso fica registrado, é assim que os traumas se criam, tá, no cérebro. Ele, pegar copo pode não ser uma coisa boa, porque pode ser que quebre. Ele registra através da questão emocional. Para exemplificar bem, sabe aquela pessoa que você, primeira vez que você olha, você fala, não fica com a cara dela? Por que isso acontece? Porque em algum momento da sua vida, alguma pessoa que tem aqueles mesmos trejeitos, o jeito de andar, tom de voz, fez algum mal para você. Você conscientemente não lembra da pessoa, mas ficou registrado uma formatação fisiológica, se defende. Porque em algum momento aconteceu alguma coisa que não foi boa. É dessa maneira que a gente vai educando pela emoção. Então, assim que ele quebra o copo, você fala, filho, vem aqui, fica tranquilo, papai vai recolher, porque isso aqui pode cortar o dedo e tal. Sabia que o papai também já quebrou o copo? Ele entende, poxa, isso pode acontecer, é normal, né? E você maneja melhor o cuidado e não inibe um comportamento, tá? Basicamente é isso. Então, vamos lá. Imaturidade do córtex pré-frontal são decisões que são mais pautadas pela emoção. E é o que acontece com as nossas crianças, até mesmo na adolescência, que já tem um desenvolvimento maior do córtex pré-frontal, mas ainda não está completamente maturado, tá? E também na adolescência tem uma interação dopaminérgica ali bem específica com eles, que também a gente pode conversar um pouco depois sobre isso.
que é bem interessante na modulação do comportamento. Então, de novo, córtex pré-frontal pouco desenvolvido, as decisões são mais baseadas em emoção. Lembrando que emoção é puramente uma alteração fisiológica e ela pode estar determinando o seu comportamento mesmo que você não sinta aquela alteração fisiológica, tá? Então é isso, eu busco mais por um prazer aqui, mesmo que aquele comportamento não seja tão bom, ou eu fujo de uma dor aqui, mesmo que o ideal seria eu enfrentar aquele desafio de abotoar, né? E vários outros comportamentos. E essa alteração fisiológica, então, gerada pelas telas, vai dessensibilizar o nosso cérebro para a dopamina. Isso para mim é fundamental, porque isso acontece com a criança, com o adolescente, com o adulto, com o idoso. Qual que é o problema da dessensibilização dopaminérgica? Vamos lá. Se eu peço para o meu filho, eu estimulo ele a abotoar a camisa, é um comportamento mais chato ou mais legal do que ficar brincando com os dinossauros dele? É mais chato, né? É mais chato. Se eu não tenho uma boa quantidade de dopamina interna endógena, ele, não quero fazer isso não. E ele vai fazer outra coisa. Eu não coisa. consigo, que é muito o que a gente vê. Se tem uma boa construção do modo como esse cérebro libera essa dopamina sem precisar de nada externo, ele topa mais facilmente fazer aquilo. Por quê? O cérebro faz um cálculo assim, poxa, ele quer abotoar aqui, tem pouca dopamina sendo liberada, mas eu já tenho uma quantidade boa, então tudo bem, eu não vou dar tantas ideias para ele procrastinar esse comportamento. No adulto, chegou o dia que você falou que ia começar a fazer o exercício, lá para a academia. Na hora que chega lá, tem uma quantidade de dopamina sendo liberada. Se você tem bastante dopamina, você vai ter menos ideias para procrastinar aquilo, mais facilmente você se engaja naquele comportamento. Se você dessensibilizou, porque você usa muita tela, você come muito alimento açucarado, você come muito alimento com muito condimento, você toma muito café ou energético, todas as azinas liberam dopamina, tudo isso te dá dopamina que vem por um fator externo. Então ele para de produzir uma quantidade grande. Você dessensibiliza. Então um comportamento que terminar um relatório aqui do trabalho, você fica com mais dificuldade para ficar mais tempo naquilo, porque começa a aparecer ideias. Você vai começar a trabalhar, deixa eu pegar um café primeiro, aí você vai me dar fome, eu vou preparar alguma coisa para comer, que daí eu fico mais tempo aqui. E você vai procrastinando e arrastando aquele comportamento. Então essa dessensibilização dopaminérgica é extremamente séria, porque ela vai dificultar com que as nossas crianças e até mesmo a gente se engajem em comportamentos que são menos dopaminérgicos, mas necessários, tá? Acho que essa é a principal questão aí E eu penso que, Rafael, usando essa questão da tela, e agora só voltando um pouquinho nessa questão que você usou o exemplo do abotoar, que é mais difícil do que... Por isso, ao mesmo tempo, você falava alguma coisa sobre a ocitocina, que é esse hormônio do bond, né, da ligação. Então, o quão interessante é para o adulto, seja o professor ou seja o pai, associar, fazer uma memória afetiva disso. Mas vamos lá, eu faço junto, e aí você aproveita que você faz uma cosquinha na criança, e aí vai, e aí aquilo, né, puxa, isso fica fixado também, essas memórias, não é, Luiz? Ele vai te chamar, pai, vou abotoar aqui, você vai ver? Vamos brincar de novo, você vai ver? Isso mesmo. É isso mesmo, por conta dessa associação. Né? Então, aquele comportamento que, de modo natural, ele vai liberar menos dopamina, ele pode ser um comportamento altamente dopaminérgico, que tem a relação com a ocitocina, a serotonina, são ótimos neurotransmissores envolvidos em um comportamento que não é só a mecânica de abotoar. Né? Então, tem a ocitocina, que tem contato com meu pai e com a minha mãe, tem a brincadeira, que meu pai sempre faz uma cosquinha, e aí ele cria esse momento fixado, né? Então aí a motivação para aquilo ela fica natural. Ok, é hora de abotoar, não tem crise. Isso, não tem crise. Não tem crise. Luiz, e um pouquinho sobre isso de YouTube, TikTok, publicidade, o que você tem para falar sobre isso e os outros perigos que são? Como eu falei anteriormente, todas essas redes, todas essas plataformas, o que elas querem? E ok, tudo bem, né? Elas querem vender, tá? Muita gente ganha dinheiro com isso e tá tudo certo. Só que justamente por isso elas foram desenvolvidas como engenharia para que o nosso cérebro goste daquilo.
e perceba muita dopamina em relação àquele comportamento. E você fica colado ali o tempo todo. Então você pega, por exemplo, muitas vezes a criança que está lá, e só tem um dado estatístico, os pais não gostam das propagandas que passam durante lá os desenhos do YouTube. Só que também a maioria não está disposto a pagar o aplicativo 100. E se você olhar para as propagandas que aparecem entre os desenhos que o seu filho está assistindo, a maioria não tem nada a ver com a faixa etária dele. Então isso daí já é algo que naturalmente todo mundo percebe que não é o ideal, né? Mas eu nem entro nesse escopo, tá, Alessandro? O escopo principal é um mecanismo de vício envolvido com aquele brilho que fica no rostinho das crianças, tá? Então pode ver que se a criança ela tem algumas horas a mais aí de uso de tela, hora que você propõe a retirada, ele tem um comportamento afetado em relação a isso, tá? Ele vai apresentar uma irritabilidade, e mesmo quando você coloca o inconsciente dele projetando um benefício de um outro comportamento, ele ainda apresenta uma certa dificuldade para sair dali, porque a associação está muito forte. Então, quando eu falo associação, repetidas vezes aquela dopamina foi sendo liberada em relação àquele comportamento, isso fica registrado na memória. Esse comportamento vale a pena porque ele tem pouco esforço e tem muita recompensa. Porque a recompensa para o cérebro é o neurotransmissor da dopamina, tá? Então, se ele percebe qualquer atividade, isso para nós adultos, qualquer atividade que a percepção de esforço é baixa e a percepção de recompensa é alta, o cérebro vai querer que você adote, né? Mas tem muitos comportamentos necessários que a percepção de esforço é maior e a percepção de recompensa não está tão clara, né? Por isso que, voltando lá no começo da fala, quem é o córtex pré-frontal de crianças e adolescentes são os pais, são as mães e os adultos envolvidos na educação ali, né? A gente tem que, com muito talento, habilidade, manejar a liberação de neurotransmissores daquele cérebro para que ele perceba a vantagem de adotar o comportamento mais adequado, tá? Basicamente é isso. E aí, em relação ao... O pessoal pode estar se perguntando, né? Quanto que é o mínimo necessário, porque a gente não pode entrar nessa questão hipócrita de falar não pode usar lá em casa, o Benjamin usa, mentira, tá? Mas vamos lá. Segundo as recomendações, né, ali da Associação Americana de Pediatria, que também foi adotado pela Associação Brasileira, de 0 a 2, ideal, tá? O melhor dos mundos é 0 de tela, tá? 0. Porque esse mecanismo dopaminérgico ele já existe e é muito mais saudável que ele seja desenvolvido com as atividades adequadas para aquela idade, que estimule a criança a rolar, a se mexer. Se você colocar na tela, pode ver, fica paradinho. Com certeza, em estado de torpor, né? A criança está ali. E é isso mesmo que acontece no cérebro, tá? Ali, depois dos 2 anos, 2 aos 3, até 1 hora de tela, tá? Claro, sempre de acordo com a idade, né, com a faixa etária dos programas que ele assiste. E a partir dessa idade ali, 3, 4, 5, até 1h30, mas também garantindo que esteja adequado ali a faixa etária da criança. Então, se eu posso sugerir alguma coisa, monitore sim os minutos em que aquela criança está na tela. Porque quando a gente não monitora, a gente acha que está legal. Porque a nossa percepção de tempo fazendo uma atividade ali, às vezes passou 2 horas e você não percebeu. Exatamente. E o seu filho já ficou meia hora de manhã, já ficou 1h30 à tarde, mais 2 à noite, e assim segue. Aí você constrói um número de horas muito grande. Então, assim, monitora mesmo. Fala, não, já sei que eu assisti meia hora agora, então eu tenho até tanto tempo, né? Mas o que isso quer dizer? Qual que é o impacto de mais horas, né? A gente pode ter impacto, como eu falei, na construção da arquitetura cerebral. A gente pode ter um prejuízo em um processo de maturação da célula nervosa, que é o processo de mielinização. A mielina é uma estrutura gordurosa mesmo, tá? Ela é gordura que ela encapa o fio do neurônio, tá? Ela serve como se fosse um fio encapado mesmo. Se ela não se desenvolve plenamente, o impulso nervoso ali, ele fica mais lento, tá? Ele pode escapar mais. Isso existe uma correlação com o desenvolvimento da fala nas crianças. Então, a criança que usou muita tela,
ali até os 18 meses de vida, existe uma correlação entre o alto uso de tela e a dificuldade de fala. E existe uma correlação com a falta de concentração? Muito forte. Essa correlação é muito forte. Hoje, a gente começa a já entender a relação causal mesmo. Pessoal, o que está gerando essa falta de concentração é o excesso de tela. Tá? Porque justamente a questão dopaminérgica. Então, para eu prestar atenção em um professor falando, se torna muito enfadonho para um cérebro que está acostumado com um estímulo externo. Adulto está fazendo isso. A gente está trabalhando aqui, do nada, a gente dá um toquinho no celular para ver o que está acontecendo. Gente, ó, não era assim antes, né? Agora eu dou 2 toques e eu já consigo ver se tem uma... Entende? Tudo foi sendo desenvolvido para facilitar o acesso. Né? Então, essa falta de foco ela está relacionada a uma fraqueza do seu córtex pré-frontal, tá? Porque ele não consegue ficar muito ativo por muito tempo, e é o córtex pré-frontal também que quando a gente está concentrado ele tem mais atividade. Então a gente treinou ele para estímulos curtos, uma foto que é rapidinho, um texto que hoje tem que ser curto. Pois é. Se for um texto longo, as pessoas não leem. Tem gente que até a música não está conseguindo ouvir mais a música inteira. Ele ouve um pouco, tem ali a sensação que ele queria com aquela música, ele troca, porque ele quer um pico daquela sensação. Né? Isso passa pela dessensibilização dopaminérgica que ocorre no nosso cérebro. Então tem uma relação direta com a falta de foco, com certeza. Hoje tem o TDAH, que a gente fala que é o TDAH treinado. Ele não é congênito. Que era adquirido, é treinado. Mas é adquirido, pode ser também. Porque tem uma parte do TDAH que é congênito, a pessoa já vem com um córtex pré-frontal que ele fica menos tempo ativo, é um modo operacional específico do cérebro. E o TDAH, então, ele vai apresentar essa dificuldade. Mas hoje, a rotina digital está treinando o cérebro para ficar menos tempo na mesma atividade. Então, ele quer ficar pulando de galho em galho, porque ele quer dopamina desses comportamentos. E aí, então, a solução, o que devemos fazer, né, Luiz? É isso que não é novidade nenhuma. São diversos tipos de estimulação. De novo, nós somos... É tão bonito, voltamos então para a essência do que é a pessoa humana, com esses aspectos intelectivo, físico, social, afetivo e transcendental. Então, que tenha espaço na nossa vida e na vida dos nossos filhos para tudo isso. Passeios ao ar livre, a busca, as coisas na natureza, né? Como as crianças se encantam. E muitas vezes como a gente deixa, temos parques fantásticos aqui em Londrina e dá pra gente passear e dá pra gente inventar de pegar folhas, as nossas crianças aqui fazem colagem com as folhas. Então, como a gente às vezes não faz uso disso, né? Estar com as outras pessoas, visitar pessoas, receber pessoas em casa, levar seu filho para a cozinha, para cozinhar alguma coisa com você, lavar alface, enfim. Na verdade, eu costumo falar, Luiz, né, que nós aqui acabamos sendo um pouco preguiçosos, vamos dizer a verdade. Né? Então, a questão é essa. Eu pensei que esse nosso momento hoje, né, Luiz, é sempre assim, é para jogar uma luz para as pessoas que estão nos ouvindo, para que nós também pensemos enquanto pais e educadores que somos e que a gente elabore planos de ação, que a gente busque, né, novas formas de divertimento, que a gente esteja muito alerta para isso que está acontecendo, essa dessensibilização, Luiz, é uma coisa muito séria, né? E tantas outras coisas que depois, talvez mais para frente, a gente possa voltar e conversar. Por que as redes sociais mandam tanto no que eu penso, em como eu ajo muitas vezes? Por que as pessoas, o que está acontecendo que as pessoas veem um acidente, em vez de socorrer, elas estão lá filmando? O que acontece é que se eu não fizer uma festa de aniversário, um buffet X ou Y, eu vou estar me sentindo menos valorizado, ou talvez que as pessoas não vão. Eu não sei, são tantas questões dentro do mundo da educação e do mundo da nossa vivência social que eu acho que vale a pena a gente ir. Sabe, eu acho que esse tipo de interação nossa aqui faz com que as pessoas reflitam sobre isso também, entendeu? Começando pela gente mesmo. Alessandra, especulando um pouco essa questão da pessoa ver uma situação que ela poderia estar ajudando e ela prefere filmar, passa um pouco pela percepção de incompetência que ela tem, porque não foi construído
né? Não foi valorizado muitas vezes o que ela vem fazendo desde a infância, e ali o que passa é assim, eu não tem como eu ajudar, então eu vou filmar. Tá? É um pouco especulativo o que eu estou falando, mas é uma construção aí que pode ser feita, né? Porque quando a pessoa se sente capaz e competente, ela quer ajudar, né? O ser humano ele gosta de resolver problemas. O cérebro humano ele é feito para isso. Existe uma situação de estresse, ele quer retirar aquele estresse, né? Mas a gente está dessensibilizado dessa questão e a gente apela para outros comportamentos e de alguma maneira a gente se sente fazendo parte daquilo, né? A gente acha que a gente está conectado com muitas pessoas sem ter a conexão real. Então o que a gente não tinha até pouco tempo atrás, que essa questão da neurociência, essa questão do quanto a tecnologia ajudou a gente a entender o cérebro humano, ela é relativamente bem recente. Então agora a gente tem mais dados objetivos suportando a ideia de que a vivência que a criança tem que ter com as brincadeiras, com o ralar o joelho, com o desentendimento com o colega, com as consequências dos comportamentos, isso é fantástico. E o mundo digital ele está colocando ele numa bolha, onde ele não tem essas experiências que vai limitando, né? Vai cerceando ali a capacidade que ele tem. O cérebro é fantástico, né? Se a gente pode deixar um recado também, né? Porque às vezes tem gente que está pensando assim, poxa, eu fiz tudo errado até agora, não acabei com o cérebro da minha criança. Vamos lá, gente, tem um aspecto sobre o cérebro que é fantástico, que é a capacidade plástica que ele tem. Ele é quase que uma massa que você molda e desmolda e faz e desfaz. Então uma rede neural, por mais forte que ela esteja aí construída, você consegue, através dos estímulos adequados, fazer com que esses neurônios busquem outras regiões do cérebro, construam novas pontes, novas habilidades, coisas que estão ali latentes e que você, pavimentando esse caminho, ele encontra aquela rede. E a rede que não está tão boa e que está forte, você consegue enfraquecer e criar novas redes. Então assim, nunca é tarde, poxa, mas eu já perdi uma ótima oportunidade, então não perca mais. Não perca mais. Esse é o momento, né? Ou antes tinha uma teoria da cristalização do cérebro. Chegava em um certo período da vida adulta que o que criou, o que não criou, não cria mais. Hoje a gente sabe que isso é completamente mentira, né? É uma teoria que já caiu por terra. Então até a idade muito avançada, 70, 80, 90 anos, você forma novas conexões. Então aproveite essa capacidade dessa máquina fantástica que está aí no crânio do teu filho e no teu também, para estimular da melhor maneira possível. Maravilha. Pessoal, Luiz, fala qual é o teu Instagram, às vezes as pessoas vão ter alguma pergunta ou quererem saber, o Luiz também atende, né, Luiz? Você trabalha com isso de neuromodulação? Eu atuo justamente com neuromodulação, que são técnicas que ajudam a formar novas conexões ou a fortalecer em atividade uma região do cérebro que está pouco ativa, e uma região do cérebro pouco ativa, ela pode refletir em sentimentos de ansiedade, estresse, depressão, ajuda também para a questão da falta de foco, né? Um dispositivo que eu uso que ele faz eletroestimulação e aumentando aí a atividade cerebral nas regiões específicas. O meu Instagram é o @luiz_dib, tá? Pode me seguir lá, pode mandar pergunta por lá também, eu tenho um prazer em respondê-los. E basicamente é isso. Que bacana, pessoal. E nós aqui no Colégio Navegantes, se quiserem venham fazer uma visita e conhecer um pouco mais sobre educação personalizada, também se quiserem mandar perguntas, depois eu posso responder, tá bom? Obrigada, pessoal. Foi muito bom estar aqui. Luiz, quero te agradecer imensamente. Esse papo foi maravilhoso e vamos fazer mais vezes. Obrigado, tá bom? Eu que agradeço, pessoal. Obrigada.